Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos reunimos e nos encontramos com o nosso Senhor através de suas santas escrituras. E que bom continuar meditando junto com vocês, que bom saber que você continua aqui, que vocês continuam aqui, perseverando nessa caminhada com o Senhor. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria poder compartilhar com vocês dessa meditação e de tudo aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Que nós possamos desse modo abrir nossos corações mais uma vez, mais este dia, para mergulharmos naquilo que Ele tem a nos entregar hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Quinta semana no tempo comum, meus irmãos e irmãs, quarta-feira, 11 de fevereiro. Hoje seguimos nossa meditação lá na primeira leitura com o primeiro livro de Reis, capítulo 10. A partir do versículo 1. Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar para a glória do Senhor da fama de Salomão, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão e expôs de tudo que tinha em seu pensamento. Salomão soube responder a todas as suas perguntas. Para ele nada houve tão obscuro que não pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que tinha construído, os manjares da sua mesa, os cortesãos sentados em ordem à mesa, as diversas classes dos que o serviam e suas vestes, os copeiros, os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou pasmada e disse ao rei: realmente era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito de tuas palavras e de tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e reconheci que não me tinham dito nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegou aos meus ouvidos. Feliz a tua gente, felizes os teus servos, que gozam sempre da tua presença e que ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem agradaste, e que te colocou sobre o trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governares com justiça e equidade. Depois, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tanta quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 37 e 36, a partir do versículo 5. Rezemos juntos. O justo tem nos lábios o que é sábio. O justo tem nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração e seus passos não vacilam no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda, porque nele confiaram. O justo tem nos lábios o que é sábio. Neste dia, então, seguimos para Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. E Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendes? Não entendes que nada do que vem de fora entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder meditar com vocês mais uma vez. De verdade, eu fico muito contente de poder continuar meditando, até porque isso prova a nossa perseverança, em continuar mergulhando na palavra do Senhor. Coisa que posso dizer para vocês que até um tempo atrás eu nem costumava fazer isso. Antes das meditações diárias aqui gravadas, eu nem costumava fazer isso. Mas cá estamos e é com alegria que eu posso perceber como a palavra do Senhor tem transformado muito a minha vida e eu espero que esteja transformando a vida de vocês também. E olha só que oportuno, hoje, de modo muito particular, Jesus vem falar justamente sobre algo que é muito importante. Sobre a necessidade de estarmos atentos a tudo aquilo que está alimentando os nossos corações, as nossas almas. Porque no fim das contas, não é sobre aquilo que está entrando em nós. É sobre o que nós estamos filtrando, é sobre o que nós estamos deixando que esteja nos afetando, é sobre aquilo que está verdadeiramente saindo de nós. Não sobre o que está entrando em nós. Percebam, eu não estou dizendo aqui que nós precisamos e devemos e podemos consumir qualquer coisa, não. Eu estou dizendo que, dependendo de como nós estamos agindo, dependendo de como nós estamos nos alimentando, dependendo do que nós estamos recebendo, não é necessariamente aquilo que entra em nós que está nos deixando impuros. São as nossas escolhas, são as intenções dos nossos corações, as vontades, os desejos e as verdades dentro de nós que estão nos influenciando e realmente nos impulsionando a fazer algo que não é verdadeiramente puro. Mas nós vamos chegar no Evangelho. Nós já vamos chegar no Evangelho. Isso precisa estar dentro dos nossos corações para que nós percebamos e até mesmo para nós também entendermos um pouco do que está sendo mostrado na primeira leitura, no primeiro livro dos Reis. Lá no capítulo 10, a rainha de Sabá, ela está tentando acreditar que realmente o reino de Israel, o reino de Salomão, é um reino muito próspero, é um reino muito rico, é um reino que realmente cresce em prosperidade. Ela ouviu dizer que Salomão estava realmente com um reino muito próspero, muito rico, muito grandioso. E ela queria ver com os próprios olhos. Não, eu só consigo acreditar se eu for lá para realmente tirar a prova. Eu preciso ter certeza daquilo que estão me contando. Como é possível? Como isso é possível que um reino esteja crescendo muito mais do que o meu? Como é possível que um reino esteja crescendo de forma interna? Percebam, qual é o grande ponto aqui na primeira leitura? Salomão, ele não estava se esforçando para fazer com que o reino crescesse de forma externa, ou seja, em territórios, em domínios, em poderio bélico, de armas, em poderio de exércitos. Não, Salomão ele estava fazendo o reino de Israel crescer por meio de um ato esplendoroso. Que ato é esse? A sabedoria que ele pediu para o Senhor. Através de uma liderança sábia, Salomão conseguia fazer com que o reino prosperasse de dentro para fora. Então, o que foi que a rainha de Sabá enxergou? O que foi que a rainha de Sabá viu? Ela viu os manjares na mesa de Salomão, os cortesãos sentados em ordem à mesa, diversas classes sociais se reunindo, que se serviam e que se vestiam com vestes belas, muito bonitas.
os copeiros, os holocaustos que Salomão oferecia para o Senhor. Lembrando, não se trata aqui de você oferecer o que sobra, se trata de oferecer o melhor para Deus, para que Deus possa te recompensar. E aí o versículo 5 vai dizer que a rainha de Sabá ficou pasmada, ela ficou verdadeiramente surpresa com o que ela viu. E ela disse a Salomão: realmente era verdade o que eu ouvi lá no meu país. Realmente é verdade o que eu ouvi a respeito de tuas palavras e da tua sabedoria, Salomão. Eu não queria acreditar no que diziam. Por isso eu vim e vejo com os meus próprios olhos, reconhecendo que tudo o que me disseram, olha o que ela diz, tudo o que me disseram não é nem metade daquilo que realmente estou vendo aqui agora, versículo 7. Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores do que a fama que chegou aos meus ouvidos. Por quê? Porque Salomão lá atrás, quando ele rezou para Deus pedindo ajuda, ele pediu sabedoria. Ele não pediu riquezas, ele não pediu prosperidade, ele não pediu grandeza, ele não pediu vitória sobre os inimigos, ele não pediu a morte de inocentes, não. Ele pediu sabedoria. Senhor, eu sou jovem, me dê sabedoria para que eu possa liderar dignamente, verdadeiramente bem o teu povo. Foi isso que Salomão pediu. E através dessa sabedoria, de novo, o reino crescia de dentro para fora. Tira a parte do reino. Você vai crescer de dentro para fora. Coração, do íntimo, da alma, do espírito. Você vai crescer de dentro para fora se você pedir a sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto. Mas talvez você esteja muito preocupado com o crescimento externo. Crescimento da sua vida financeira, crescimento na sua vida profissional, crescimento da sua casa física, né? Crescimento dos seus bens materiais, crescimento de qualquer outra coisa que você deseja. E você está esquecendo que no fim das contas, quando você morrer, você não vai levar tudo isso para o céu. E portanto você não consegue pedir de fato aquilo que precisa ser pedido. E o que é que precisa ser pedido? A sabedoria que vem do alto. Porque no fim das contas, quando você precisar passar algo para os seus filhos, para suas filhas, quando você precisar passar algo para pessoas que vêm depois, não é necessariamente os herdeiros dos bens materiais que precisam estar na sua mente. É saber que você tem sabedoria suficiente para ensinar outros que vêm depois de você. Você está pedindo sabedoria? Você está pedindo realmente coisas que agregam na vida espiritual, no crescimento humano mesmo, moral, ético? Ou você está pedindo simplesmente para que Deus te ajude a resolver diversos problemas que no fim das contas são puramente situações cotidianas dos bens materiais? Percebam, meus irmãos e irmãs, que o crescimento do reino de Salomão era interno. O reino de Israel crescia internamente através da sabedoria de Salomão. E por conta dessa sabedoria, aí sim, por conta daquilo que Salomão pediu para o Senhor, aí sim, lembremos daquilo que foi meditado alguns dias atrás. Graças à tua oração, eu te darei também a glória e o crescimento do teu reino, a prosperidade dos teus atos, das tuas obras. O Senhor não estava dando porque Salomão pediu. O Senhor deu a prosperidade, deu o crescimento, porque Salomão pediu sabedoria. E isso chegou aos ouvidos de pessoas de outros países, inclusive, como a rainha de Sabá. Bendito seja o Senhor teu Deus, versículo 9. Bendito seja esse Senhor que você agradou. Você, Salomão, agradou. Porque ele te colocou sobre o trono de Israel e porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei para governar com justiça e equidade. Percebo que também a rainha de Sabá não está falando aqui de um governo cheio de dinheiro, um governo cheio de vitórias nas batalhas, um reino e uma vida de governante cheia de bens materiais. Não, ela está falando verdadeiramente de liderança, de um reino, de um rei que governa, que está governando através da justiça e da equidade, através da sabedoria. Versículo 10.
Por conta disso, surpreendendo-se, ela ainda deu mais para Salomão. Ela deu mais para Salomão. Percebam que quando isso acontece dentro de reinos, entre reinos, né? Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de aromas e pedras preciosas. É uma oferta de amizade, mas também significa dizer que ela coloca aos pés do rei também os seus bens, para que ele, na sabedoria que ele possui, possa fazer prosperar também o reino dela. Em outras palavras, ela estava se tornando uma aliada de Salomão. Você me surpreendeu, Salomão, com a tua sabedoria e com toda a prosperidade que eu estou vendo ao meu redor. E por conta disso eu quero ter a chance de ser tua amiga, tua aliada. Então vou te dar também 120 talentos de ouro. Se um talento gira em torno aí de mais ou menos 15 mil reais, imagina quantos são 120 talentos de ouro naquela época. 120 talentos de ouro naquela época. Grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Imagina como essa mulher era rica. E ela colocou debaixo da sabedoria de Salomão, debaixo da sabedoria do rei, toda essa riqueza. Repito, debaixo da sabedoria de Salomão. As riquezas não acima, debaixo da sabedoria de Salomão. E por que a rainha de Sabá faz isso, meus irmãos e irmãs? O Salmo pode nos responder isso. Porque justamente ela desejava também ser aliada, ser companheira, ser próxima de Salomão, próxima daquele que é sábio, que ela via que era sábio. E também queria um pouco dessa ajuda mediante a sabedoria. O que é melhor, você estar perto de pessoas que não vão acrescentar em nada na sua vida ou estar perto de pessoas que vão te mostrar com sabedoria, com justiça, com equidade, te mostrar uma forma melhor de viver? O que é melhor para você? A rainha de Sabá, ela sabia o que ela podia encontrar e como ela podia ganhar, o quanto ela podia ganhar aliando-se, aproximando-se de Salomão. E aí o Salmo vem e nos diz: o justo tem nos lábios o que é sábio. Os justos têm nos lábios o que é sábio. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. O que foi que a rainha de Sabá fez? Ela deixou aos pés do rei toda aquela quantia de riquezas materiais, aos cuidados do rei Salomão, aos cuidados do Senhor nosso Deus. Ela deixa as riquezas ali, pedindo para que o rei, naquela ocasião Salomão, pudesse tomar conta daquela quantia toda, mas, simbolicamente falando, nós temos aqui justamente essa representação: deixe aos pés do Senhor teu Deus, aos pés do rei, aquilo que é mais importante. Deixe o teu destino, deixe o teu futuro, deixe as tuas escolhas, deixe os teus projetos aos pés do Senhor teu Deus. E com certeza Ele agirá. E Ele vai fazer brilhar a tua inocência com a luz. E o teu direito, ou seja, tudo aquilo que é verdadeiramente teu, tudo aquilo que você tem direito, vai brilhar como o sol do meio-dia. E nós sabemos como é o sol do meio-dia. É o sol no seu ponto mais alto, no seu ápice, no seu apogeu, no seu auge. Seu ponto mais alto, mais forte, mais cheio de brilho. O justo tem nos lábios o que é sábio. Se você busca a justiça, se você realmente deseja caminhar com justiça e agir com justiça, você vai buscar a sabedoria. Da mesma forma como a rainha de Sabá buscou entender quem era Salomão, ver o que Salomão estava fazendo e compreendeu que nele havia sabedoria suficiente para governar com justiça e equidade, nós também buscamos essa mesma sabedoria. Buscamos entender quem é o Senhor, buscamos mergulhar no Senhor, nos aprofundar, ter intimidade com o Senhor, para que realmente possamos, de fato, estar debaixo da tutela de tamanha sabedoria divina. Dessa maneira, nós buscamos ter a sabedoria perto de nós. O justo tem nos lábios o que é sábio. Sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração. Perceba, se você busca a justiça, você busca ser justo. Então você precisa trazer a aliança com Deus no seu coração. Você precisa trazer a bondade, trazer a sua relação, o seu temor,
a sua piedade para com Deus cravada no seu coração, e os seus passos não vão vacilar no caminho, está nos dizendo os Salmos. A salvação dos piedosos, olha só, a palavra piedade aparecendo de novo, a salvação dos piedosos vem de Deus. Então é justo que nós possamos nos colocar aos pés de Deus. A salvação vem de Deus, então é justo que nós possamos buscar nele a justiça, a sabedoria, essa mesma salvação, porque ele nos protege nos momentos de aflição, ele nos ajuda e nos liberta, ele nos defende e nos protege, ele se coloca diante dos ímpios para nos guardar, porque nós verdadeiramente confiamos no nosso Deus. Se nós confiarmos nele, ele faz tudo isso. Se nós buscarmos a justiça do Senhor, ele faz tudo isso por nós. Mas obviamente precisamos ser justos, ou seja, se ele vier nos salvar, ele querendo nos salvar, nós precisamos fazer a nossa parte para que ele nos salve. E eu sempre costumo lembrar daquela frase de Santo Agostinho, quando ele diz: o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. O Deus que te criou sozinho, ele fez cada um de nós de forma sozinha. Ele tem poder para fazer isso sozinho. Mas ele só vai nos salvar se nós quisermos ser salvos, meus irmãos e irmãs. Ele só vai te salvar se você quiser ser salvo, ser salva. Se você não faz a sua parte, como espera que Deus faça a parte dele? Se você não quer nem mesmo se salvar, se você não mostra que realmente quer se salvar. Tem uma frase de uma das músicas da banda Rosa de Saron que eu gosto muito também, que ela vai dizer: é parte da cura o desejo de ser curado. Se você não quiser ser curado, de nada adianta, você não vai chegar na cura. Você não vai nem buscar cura. Se você não quer ser realmente tocado, de nada adianta você tentar se aproximar de Deus, você não vai conseguir. Por quê? Porque só realmente vai ser tocado aquele que deseja o toque, aquele que se aproxima, aquele que tem intimidade, aquele que chega perto, mas você não quer sair do seu lugar, não quer sair dessa zona de conforto. Não quer. Daniel, mas como assim? Eu não quero. Eu quero o toque de Deus, eu quero a ajuda de Deus, eu quero a salvação que vem de Deus. Não quer. E a prova disso é que Deus prescruta os corações, Deus vela os corações, Deus sabe o que passa no teu coração. E é por isso que no Evangelho Jesus vai dizer: ei, não é aquilo que entra no coração que torna impuro, é o que sai do teu coração. Você pode dizer: Senhor, venha a nós o vosso reino. Minutos depois você está brigando com seu irmão. Você pode dizer 1000 coisas para Deus: nossa, Senhor, eu te louvo, te bendigo, eu te adoro. Minutos depois você está brigando com alguém na sua casa. Você pode rezar 1000 ave-marias. Minutos depois você está xingando alguém na rua. Não é sobre aquilo que você está fazendo e absorvendo. É sobre o que verdadeiramente você está fazendo saindo do seu coração. Santa Teresinha costumava dizer que a oração é o impulso do coração. Se você está lançando para fora atos pecaminosos, se você está lançando para fora palavras pecaminosas, se você está lançando para fora de si, se dentro do teu coração só tem impurezas, você vai lançar para fora impurezas. É assim que você revela que você tem um coração impuro. Não é por aquilo que você escuta, não é por aquilo que você assiste, não é necessariamente por aquilo que você absorve dia após dia. Isso influencia, mas não é necessariamente a partir daí que você mostra que você é impuro. Porque uma confissão resolve. Confissões resolvem. É a sua forma de viver dia após dia, lançando para fora. Perceba, lançando para fora, saindo de dentro de você para fora. É assim que você demonstra realmente se você é impuro ou não. Se você ajuda alguém, você está buscando a pureza, a piedade. Se você é gentil, se você tem palavras de docilidade, se você é manso, você está buscando a pureza, você está buscando a piedade. Mas se você xinga, se você briga, se você berra, se você se estressa com facilidade, se você é irritadiço, e eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu sei como eu sou, eu era assim, eu era muito assim. Impulsivo, querendo brigar. Eu era muito assim. Não preciso falar para vocês ou de vocês. Você sabe como você é. Você sabe como você era. É na sua tentativa de mudança que você revela
se realmente quer ser puro ou não. É naquilo que você lança para fora, principalmente na sua relação com seus irmãos e irmãs, que você realmente revela se deseja um coração puro ou não. Por isso, nesse momento, que nós possamos pedir ao Senhor Deus que Ele possa nos ajudar a buscar cada vez mais, lançar para fora a gentileza, a bondade, a amabilidade, tranquilidade, serenidade, lançar para fora coisas tranquilas, coisas boas, palavras boas, ter boas ações, para que realmente possamos revelar que nosso coração é puro e que nós estamos buscando essa pureza que vem do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. E se você gostou, compartilha essa palavra com mais pessoas que precisam escutá-la, com pessoas que precisam se converter urgentemente. E até o próximo momento de meditação.